Agora a gente vai falar das vias de reparo do DNA. Essas vias elas podem ser tanto por excisão, tanto por recombinação homóloga e não homóloga. Na de excisão, você tem a excisão de base, nucleotídeo e a de malpareamento. Começando pela excisão de base, você vai ter nessa parte uma única base lesada, então esse único G. Esse G que tá lesado, então você vai ter uma única base lesada, que vai ser esse U aqui, que ele não faz parte, ele vai estar lesando a proteína. E aí vai levar uma distorção. Essa distorção vai chamar a uracila DNA glicosilase. Essa uracila tem a função de remover apenas o nucleotídeo lesado, que é o U. Remover o U, apenas a AP vai reconhecer esse vazio, esse espaço, e aí vai chamar a DNA polimerase, que vai adicionar o códon correto, que vai ser o C. Então, o C está desaminado aqui, e aí vai colocar o C aqui. E a ligase vai fechar o processo. Então, a excisão do DNA é catalisada pela DNA glicosilase. Nesse caso de excisão de base, então, uma questão tratando de uma única base lesada. Para você tirar essa base, que seria o U, você usa a uracila DNA glicosilase, que ela retira, e a DNA polimerase vem, endonuclease AP, remove o açúcar fosfato. Removeu o açúcar fosfato, você tem a adição de um novo nucleotídeo, que vai ser pela DNA polimerase, e a ligase vai fechar. Agora, você tem um reparo por excisão de nucleotídeo, no qual você remove um ou mais nucleotídeos. Nesse caso, você vai ter a nuclease, que vai retirar a região e vai manter a outra fita, a informação correta. Então, você tem uma variedade maior de bases que vão estar lesadas aqui, e aí você tem um recrutamento de proteínas para fazer desenrolar essas bases, esses pares de bases. E aí, o que acontece? Essa clivagem vai remover os pares de bases lesados. E aí, a outra fita vai manter a informação correta. E aí, você precisa preencher a região. Então, aqui você tem a região, você já teve clivagem e excisão do nucleotídeo. E aí, você precisa preencher essa região que está vazia, que foi tirada. Como você vai ter o preenchimento dessa região? Esse preenchimento dessa região vai ser feita pela DNA polimerase e pela DNA ligase. A polimerase vai preencher e a ligase vai ligar os nucleotídeos. Então, no caso da reparo por excisão de nucleotídeo, o que acontece? Você recruta algumas proteínas que elas atuam como helicases. O que a helicase faz? Ela abre a fita de DNA para desenrolar esses pares de base. E aí, você tem a XPA que vai age confirmando o dano e recrutando outra proteína, que vai ser a XPF, que vai agir na forma de um heterodímero. E aí, as endonucleases vão clivar o DNA na região 5' e 3' que foi lesado. E essa clivagem vai remover esses pares de base, e então a polimerase vem e adiciona, e adiciona na região que foi quebrada. Então, você tem esse mecanismo que vai tirar nucleotídeos. Então, nesse caso, você tem, nessas regiões, você tem essa mudança. Então, você tem a helicase, que vai agir como helicase, né? E aí, vai tirar essa região que foi lesada. Aqui, ó, região lesada. A região inteira foi lesada. Tirou essa região, você tem polimerase e ligase agindo para confirmar. Agora, de malpareamento, ocorre. As bases malpareadas, elas são incorporadas durante a replicação do DNA. Então, a principal ação dela vai ser pós-replicação de DNA. Então, os erros que vão escapar da correção da polimerase são reparados mais tarde por reparo de malpareamento. Então, o que acontece no reparo de malpareamento? Um conjunto de proteínas de reparo vão reconhecer esse malpareamento do DNA e vai remover uma das fitas que foi envolvida. E aí, vai fazer, a partir dessa fita, tirou, né, a fita que está envolvida no aparelhamento, vai sintetizar uma fita nova. Então, nesse caso, vai reconhecer o erro, que vai ser identificado pela maquinaria de replicação do DNA, e vai ser executadas por algumas DNA polimerases. E esse mecanismo, ele age pós-replicação de DNA. Então, pós-replicação de DNA, você tem essa ação.
Então, a correção dos erros, o sistema de reparo, ele vai sempre remover a fita que foi recém-sintetizada. A remoção da fita original iria perpetuar o erro, em vez de corrigir nesse caso, né? E é isso, essa via. Você tem o malpareamento, aqui, ó, fita recém-sintetizada. Aí, fita de DNA original mantém. Ligação das proteínas de reparo, então essas proteínas vêm, ó, onde tá malpareado, elas vão remover a fita. E aí, o reparo acontece pela DNA polimerase ligase. Então, quando eu faço o reparo de malpareamento, após o processo de replicação, você tem um malpareamento do DNA. E aí, você tem esse processo. A reversão direta, ela ocorre pelo reconhecimento de determinadas bases alteradas, e aí você tem a correção. Então, a condição original, você volta para a condição original. E você volta para ela sem precisar mexer em toda a região, toda a proteína. Então, a reversão da metilação ocorre aqui. Então, o processo de metilação vai ser a resolução, o reparo acontece por qual? Por reversão direta. E aí, você tem a ação da AKB. Essa é a principal nesse caso. Então, algumas podem ser realizadas por reversão direta. Então, dímeros de pirimidina que resultam da exposição da luz UV. A gente não tem esse mecanismo, os humanos. Resíduos de guanina alquilados que foram pela adição de grupo metil. O grupo metil, ele é repressor da transcrição, da tradução. E aí, o que acontece? Você precisa retirar ele. Então, o processo de metilação, quem age vai ser a reversão direta por alquilantes. E esse é o processo. Agora, o reparo por recombinação. Esse reparo, você vai ter a recombinação homóloga, que é desse que a gente vai falar agora. Que você vai ter a correção de dímeros de pirimidina. Então, essa recombinação homóloga, ela corrige danos durante a replicação, tanto fora como dentro da célula. Então, ele inicia predominantemente quando tem quebra de fita dupla. Então, quebra das duas fitas, por fontes endógenas ou exógenas, levam à perda de material genético. E esse reparo vai ocorrer na fase G2. E qual vai ser? Vai ter uma enzima que vai digerir a região 5'. Então, uma enzima que digere região 5', onde vai tirar o dano para tratar, para quebrar as fitas, para voltar as fitas. Então, você tem o dano que gera fita simples. E aí, essas fitas, elas vão entrar na fita dupla, homóloga, e essa entrada na dupla hélice troca de fita. Então, aqui você tem a formação de regiões, que vai ser a região duplex. Essa região, que vai ser aqui, ó. Então, aqui, ó, uma de cada duplex. Elas vão se ligar, essas regiões, e você vai ter a formação da junção Holiday. Essa formação da junção Holiday, ela leva a esse processo que vai ligar os dois duplex e a junção Holiday. E aí, as proteínas específicas vão se associar ao filamento simples de DNA e vão invadir a molécula homóloga, que vai estabelecer essa região heteroduplex e formar a junção Holiday. Esse é um processo bem estranhozinho para guardar, mas o que é importante a gente saber? Que ele ocorre de algumas formas. Então, você aqui, é que aqui pegou só a parte final, mas aqui. Você vai ter a ATM. Essa ATM vai ativar a mRNA. Aqui não mostrou. Essa mRNA, ela tem as proteínas que vão se ligar a ela, que vai ser a BRCA1 e a BRCA2. Aí, elas se ligam. O que acontece com a BRCA1 e a BRCA2? Elas são responsáveis por processar extremidades para gerar a extremidade 3'. Então, elas são importantes demais para essa correção. E a RAD51, então, a RAD51, ela se liga. E ela vai fazer a invasão do nucleotídeo ao heteroduplex e provocar as junções Holiday. Então, a região duplex é um molde para informação. Então, ela é um molde para esse processo, para ser acoplado na região de quebra, de síntese de DNA, que havia sido perdido. E depois da restauração, vai ocorrer a troca de informações
entre os duplex, e isso que é a recombinação homóloga. É a troca de informação entre o duplex, permitindo que você forme uma nova fita. Então, isso vai ser a troca de informação. E as não homólogas, a ligação não homóloga predomina em humanos, as extremidades de quebra são justapostas e religadas com a perda de nucleotídeos no sítio de ligação. Então, aqui você tem a quebra da dupla fita, você tem reconhecimento pelos heterodímeros, você adiciona proteínas, que são proteínas do processamento do DNA, e aí você tem, de novo, a ligação e a síntese. Esse é um processo mais fácil que o pela homóloga. O da homóloga, você já tem o heteroduplex do DNA, que vai se ligar à RAD 51, e aí esse heteroduplex ele é importante porque é nele que vai ocorrer as trocas de DNA. E aí vai formar uma junção, que é a junção Holiday. Esses são os processos de recombinação de reparo do DNA.